Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e antes, né, de terminarmos, eu estava falando do que os espíritos evoluídos, né, e Jesus, o maior exemplo de todos, ele vai em direção ao sofrimento, né, diferente de nós que estamos sempre fugindo do sofrimento, porque somos egoístas, né, a gente não se preocupa com os benefícios de um sacrifício, e sim a gente preocupado só com a gente e no máximo com aqueles que são próximos a nós, a gente está sempre escapando do sofrimento, né? E geralmente quando o sofrimento chega, a gente ainda se revolta, porque a gente acha que Deus é injusto, que a gente não merece, por que que isso aconteceu, né? Até a Janete deu o exemplo, que é muito comum, né? Aconteceu com ela, mas tenho certeza que já aconteceu coisas semelhantes com todos nós, né, nesse sentido de a gente achar que está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, e vem e acontece um problema. Aí a gente se sente o injustiçado, né, a maior vítima do mundo, quando, na verdade, a gente deveria ver o exemplo de Jesus, que não merecia nada, e, pelo contrário, pensando no nosso bem, ele foi em direção à dor e ao sofrimento. Ele quis, ele buscou para trazer para nós esse benefício, né? Então, isso é até também mais um ponto de atenção para a gente perceber em nós, né? Quanto mais a gente foge, quanto mais a gente tem medo da dor e do sofrimento, quanto mais a gente fica ali só buscando os nossos interesses, é também aí uma coisinha para a gente se atentar, né? Para a gente, de repente, começar, né? Não estou pedindo aqui para ninguém se martirizar igual ao Cristo, mas começar a buscar um pouquinho de sofrimento, sim, mas tipo, abre mão, né? Abre mão de algumas coisas, faz algum sacrifício em prol do próximo, né? Abre mão do nosso tempo, né? Eu sempre falo que eu acho que o tempo é o nosso bem mais precioso, porque e ele é o bem mais democrático, né? Porque Jesus dá 24 horas para todo mundo quando o dia começa, né? Então, ninguém ganha mais e ninguém ganha menos. Todo mundo ganha 24 horas, lógico, a não ser que seja o seu último dia de vida, né? Mas tirando o nosso último dia de vida, todos nós recebemos 24 horas igualzinho. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então, é o bem mais precioso. Talvez a gente possa ir começar por ele, né? Se a gente ainda de repente não consegue abrir muita mão dos bens materiais, vamos começar pelo tempo. Vamos abrir mão do nosso tempo em prol de alguém, em prol de alguma coisa, em prol de algo que seja realmente bom para todos e não só para você mesmo, né? Porque a gente cansa de dedicar o nosso tempo a trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Isso tem gente que nem isso, né? Trabalho, estudo e tem gente que fica só na preguiça, né? Mas é trabalho, estudo e preguiça, trabalho, estudo e preguiça. Geralmente é o que a gente adora dedicar o nosso tempo. Mas muitas vezes esse trabalho e estudo também, mas é um trabalho e estudo voltado só para nós, né? Pensando na nossa carreira, em ganhar dinheiro, em conseguir uma posição melhor, quando também devemos, né? A gente aprende aqui no Espiritismo que devemos estudar também e a vida futura, e as reencarnações, e o mundo espiritual, né? Vamos dedicar também um pouquinho desse estudo, não só ao que nos traz dinheiro, fama, posição, mas, na sociedade, mas também à nossa vida futura, porque se ela vai continuar, se depois que a gente desencarnar a gente vai continuar, o que adianta você ser um mestre dos mestres em qualquer coisa aqui voltada à matéria e depois que você desencarnar? E aí? Você chegar no mundo espiritual ignorante, sem saber de nada, né? Você vai ficar perdido, vai ficar lá dependendo totalmente da bondade, da caridade daqueles que vierem ao seu resgate. Não é melhor você já chegar lá sabendo alguma coisa, né? Mas tem que estudar, tem que se dedicar. Alguém quer comentar? Pode falar, Jane. Oi, Vitor. Essa questão do sofrimento, né, que você falou com relação a Jesus, aos bons espíritos também, que eles se deixam, né, conduzir em situações que vão gerar exemplos. Eu lembrei de uma passagem de Jesus também, quando ele fala: não resistais ao mal, né? O mal que muitas vezes nos acontece, que a gente assim não bata de frente, que a gente possa estar aproveitando aquele ensinamento, que essas situações adversas chegam para nós, né? Muitas vezes é realmente um sofrimento,
mas que a gente possa estar aproveitando as lições, sentindo com as dificuldades, o que a gente está aprendendo com tudo aquilo, né? E não querendo se esquivar de situações de dor, né? Porque nós normalmente fazemos isso, não queremos sofrer, não queremos sentir dor, mas é exatamente aquela situação que vai estar despertando a gente, né, para sentimentos melhores, que nós precisamos desenvolver. Então, a nossa renitência no mal, a gente normalmente é despertado assim, né? Pela dor, pelo sofrimento. Então, que a gente não resista aos males que nos surjam, mas que a gente possa, logicamente, estar aprendendo com cada um deles para ser um pouquinho melhor, né? Eu lembrei dessa passagem. E você, acho que essa que você falou me lembrou de uma coisa muito boa. A gente pode unir o útil ao agradável, né? A gente não busca o sofrimento como Jesus já busca. Só que a gente pode aproveitar o sofrimento que nos chega, mesmo contra a nossa vontade, mas que é necessário para a nossa reparação, a gente pode aproveitar para ser um exemplo em cima do sofrimento. A gente não buscou, a gente fugiu, a gente evitou ao máximo, mas na hora que ele chegou, a gente tem a oportunidade de servir de exemplo para aqueles que estão presenciando o nosso sofrimento, como se, né, como no futuro, quem sabe, nós provavelmente vamos incorrer naquele sofrimento novamente, mas aí de uma forma diferente. A gente vai buscar mesmo já na intenção de sofrer e ser o exemplo. Mas hoje a gente já pode ser esse exemplo, mesmo ainda de uma forma inferior, mesmo ainda não buscando esse sofrimento, mesmo ainda não tendo essa altivez de buscar o sofrimento para servir de exemplo, mas quando ele chegar, a gente pelo menos aproveitar a oportunidade. Aproveita a lição, né? Porque eles também que são superiores, assim, sabendo que o sofrimento irá chegar, para ele, o próprio Jesus, ele não merecia, lógico, aquele sofrimento, mas para ele é algo que vai passar, assim, ele está muito acima até de todas aquelas dores, de todo aquele sofrimento, né? Mas num ato de amor muito grande, ele se deixou, né, imolar para nos mostrar, né, para nos dar esse exemplo de amor mesmo, de dedicação a todos nós, como ele nos ama, né? Isso é maravilhoso. E quando esse sofrimento chegar para a gente, né, Janete, a gente treinar a nossa resignação, né, a nossa aceitação, né, a nossa fé em Cristo, né? A gente não se revoltar, né, Ana? Porque a maioria das vezes a gente se revolta, né? Por isso que às vezes é muito mais fácil quando existe uma doença, quando se tem numa criança e num adulto, é muito mais fácil a criança, o prognóstico melhor na criança do que no adulto, né? Por causa da aceitação e e a criança levar numa tem que fazer o tratamento, vamos fazer e vamos continuar, né? Vamos aceitar. A criança, na sua pureza, na sua espontaneidade, ela vai trabalhar aquela enfermidade. Eu via muito isso lá no INCA. As crianças lá com câncer, elas estavam brincando, sorrindo, né? Ativas. Logicamente, quando estava naquele processo já de quase desencarnar, era muita dor, mas no tratamento, nossa, elas davam exemplos para nós, né? De alegria, mesmo ali naquelas situações difíceis. Eu tive também algumas experiências já no INCA com uma sobrinha uma priminha que eu tive, que eu fiquei muito tempo também lá com ela e tudo. Então, assim, a gente vê mesmo, né, essa vontade delas de viver essa alegria, né, e essa resignação. Sim, é maravilhoso. Mas é o que você falou mesmo, né? A revolta faz com que a gente não aprenda, que a gente desperdice a lição, né? Isso aí. Nós não aceitamos o tratamento, né? Jesus traz o tratamento para o nosso câncer moral, mas a gente não quer fazer, a gente não aceita, a gente se rebela. Aí vem o câncer físico. Aí piora, né? Aí piora. Aí, tipo, se a gente já estava ali se rebelando por causa da dor e o sofrimento que o tratamento ia trazer, o não tratamento traz muito mais dor e sofrimento futuros, né? Verdade.
importante é acordar, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Como lenhos ressequidos, ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos, né? Então, nós sofremos porque nós mesmos provocamos esse sofrimento, né? O calor que ele coloca ali como sendo esse fogo do mal que nós ainda alimentamos dentro de nós, né? Continuamos jogando lenha na fogueira desse mal que queima dentro de nós. Esse mal acelera o nosso processo de ressecamento, né? A gente já está ali ligado ao tronco de Jesus de uma forma muito frágil, né? Muitas vezes só ali quase caindo com uma perninha só, já muito frágil a nossa ligação. E a gente ainda alimenta esse fogo do mal dentro de nós que termina o serviço, né? Que quando a gente vê, o fogo já está tão forte que você já não consegue mais apagar e ele consome todo o nosso galho e somos obrigados a recomeçar do zero, mais uma vez, em mais um processo de restauração, para voltarmos a ser um galhozinho de novo, pequenininho, e voltar a crescer, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que parar de alimentar o mal e começar a alimentar mais as coisas boas, né? Começar a jogar água nessa fogueira para ela ir ficando cada vez mais fraquinha e ter uma capacidade cada vez menor de atrapalhar essa nossa evolução, esse nosso processo de ligação com o tronco da videira que é Jesus. E ele fala aí, né, Vitor, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Mais uma vez aí a questão do sofrimento chegando como para nos lapidar, né? Lapidarmos para a nós, né? A nós próprios, né? Não para os outros, né? É o que a gente não percebe isso, que a gente tem que encarar a dor e o sofrimento, não é, como uma forma de crescimento, de análise, de reflexão, né? Novamente falando o que a Ana falou, não é se revoltando, é aproveitando as lições da vida, né? E assim, esse sofrimento vai ficar mais ameno se a gente compreender, né? Se a gente refletir em cima deles e principalmente saber que vai passar. Mas depende de nós também, que ele passe logo, né? Para que a gente cresça sempre, né? Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Termos essa consciência de que a dor e o sofrimento é para nós, é para o nosso bem. Mas como a gente também falou anteriormente, num segundo degrau, que a gente possa aproveitar essa oportunidade dessa dor que é para nós, porém a gente pode tirar proveito dependendo de como a gente passa por ela, servindo de exemplo para aqueles que estão à nossa volta e assim fazendo dessa dor um bem não só para nós, mas assim como Jesus, transformando a dor e o sofrimento em um bem também para os outros, né? É isso aí. Eu lembrei agora do Jerônimo Mendonça, né? O Gigante Deitado. Aquele sofrimento todo que aquele homem passava, e ele aproveitou para dar exemplos, para fazer palestra deitado numa maca com aquele peso que ele tinha que botar no peito. Olha só, né? Sempre de bom humor, né? Olha quanto que ele usou, né? E esse próprio sofrimento dele serviu para despertar as pessoas. Poxa, eu tenho saúde, eu ando, eu caminho, não sinto essa dor que ele sente. O que eu estou fazendo de bom pela humanidade? E olha esse homem com toda essa dor, com todo esse sofrimento, o quanto de bem que ele faz para tantas pessoas, né? Pregando a doutrina, pregando o Evangelho do Cristo. Ali, gente, são exemplos assim que a gente até se envergonha, né? De não fazer nada mesmo. É impressionante. Maravilhoso. Então, vamos para o nosso último parágrafo. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos, né? Então, nesse último parágrafo, ele fez o resuminho, né? Tipo, Jesus passou pela dor e o sofrimento
pela nossa maldade, pela nossa ingratidão, né? E não pela questão da necessidade dele, e sim da necessidade nossa, né? Ele se submeteu à dor e ao sofrimento para um bem para nós. Porém, nós não. Nós temos a nossa cruz, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas é importante a gente interpretar, como a gente falou agora anteriormente do tratamento do câncer, que essas dores é como um tratamento de câncer. Ele, né, quem já viu, né, quem conhece alguém que tratou um câncer ou que já tenha passado por um tratamento de câncer, sabe que ele é doloroso, ele é sofrido, tem várias... esqueci a palavra que dá, né, que é o medicamento causa na pessoa, várias fraquezas, várias dores. Então, efeito colateral da efeitos colaterais, exatamente, que são dolorosos, mas que são necessários, né? O tratamento é necessário, senão a coisa fica ainda pior. E é isso que ele está nos dizendo aqui. Na verdade, essas dores e sofrimentos que nos são impostas na verdade, o amor do Pai nos dando exatamente o tratamento que a gente precisa para parar de sofrer, para conseguir crescer, para conseguir evoluir, para conseguir dar mais um passo e assim diminuir as dores e os sofrimentos da Terra. É que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga o futuro e a gente acaba não percebendo que não passar por aquela dor traria muito mais dor por muito mais tempo, que é o que muitas vezes acaba acontecendo, né? Porque Jesus também, Deus e Jesus não impõem nada a ninguém, né? Então, mesmo aquela dor e aquele sofrimento que vem para o nosso bem, quando a gente não aceita, né? Quando a gente não aproveita, ele acaba sendo desperdiçado. Nunca 100%, né? Que a gente sabe que nada se perde 100% nesse processo. Mas perde-se muito, né? De repente, uma coisa que nos daria 100%, a gente acaba aproveitando só 10, 5% daquela experiência, e aí acaba evitando muito menos dor do que poderia evitar se tivesse aproveitado com melhor eficiência, com melhor consciência, com melhor concentração, estudo e entendimento daquele processo. Alguém quer comentar? Deus não passa a mão na cabeça da gente, né, Nana? Como muitas vezes a gente faz isso com os filhos, né? Passa a mão na cabeça, né? Assim, errou e a gente fica... Coitadinho. Né? Coitadinho, ele não vai fazer de novo, né? Não, Deus deixa que a coisa vá correndo, né? Que as consequências venham e que a gente assuma. E geralmente, toda vez que a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos e chama de coitadinho, certamente ele vai passar por uma dor e um sofrimento lá na frente por culpa desse coitadinho, que vai ser muito pior do que aquela que a gente evitou porque ficou com peninha. Exatamente, para fortalecê-los, né, para a vida, a gente tem que deixar eles sofrerem um pouquinho na infância, né? Aprenderem, sentirem as consequências dos erros deles, né? Janete. Oi, amor. Interessante que o nosso estudo do Evangelho da Manhã sempre tem alguma mensagem que casa com o nosso estudo da noite, né? Falou da ingratidão, falou do sofrimento, né, que acaba levando a gente ao aperfeiçoamento, né? É isso mesmo. Sempre tem, né? Você vê como é que a essência do Espiritismo, ela está, independente do livro que você vai estudar, a mensagem sempre é a mesma também. Não é? Eu também lembrei disso agora, Selma, quando fala dos pais, né? Que os pais possam fazer a parte deles, né? Educando os filhos, para que os filhos não se percam, né? É verdade. Tudo a ver. Até do sofrimento, né? Que o Santo Agostinho falou que quando o sofrimento é muito... Né? Quer dizer que já está no final, você está aprendendo a lição, né? Já tá final de expiação, né? Como ele fala. Quando está muito intenso, é porque você está liquidando, vamos dizer assim, né? A tua dívida. Exatamente, porque eles falam assim, né? Que Deus seja rigoroso na execução das leis, né? Porque a sabedoria e compaixão no processo educativo, quer dizer, então, é rigoroso na sua lei, no sofrimento que nós passamos, mas para quê? Para que nós aprendamos, né,
E é um processo educativo mesmo, é bem interessante. Didática divina, né? Perfeito, é isso aí. Uhum. Mas perfeito é o sincronismo. Gente, é impressionante, não é? Nos estudos. Os do dois Evangelho estudos de manhã e do Zoom à noite, tem sempre uma conexão. Os dois estudos são da Casa de Emmanuel, né? Então estamos sendo intuídos pelos mesmos grupos espirituais. São livros diferentes que estamos falando, capítulos diferentes, mas assim, a lição sempre tem um conteúdo que nós estamos falando aqui. É verdade. Sempre traz. É como se fosse uma... confirmar, né? O estudo, né? Exatamente. Tipo assim, é isso mesmo. Bom, né? Para fixar. Nos dá ânimo para continuar. A aprendizagem. E para ver, assim, até para dizer assim, mas o Evangelho é que está certo, os outros não. Mas a gente vê que os outros livros estão sempre com as mesmas lições. Diferentes livros, mas o conteúdo sempre tem essas similaridades. Muito legal. A base é Jesus, né? Os ensinamentos dele, então a gente vê que vai se coadunando. Perfeito. Isso mesmo. É isso aí. Então, vamos chegando ao fim de mais um estudo de segunda-feira. E vou convidar o nosso irmão Flávio, que está aqui, pelo que eu vi na lista, é o próximo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Está com o áudio desligado, Flávio. É que eu estou segurando o telefone, que a bateria estava acabando. Vamos nos concentrar. Acima de tudo, agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus por essa oportunidade que nos concede de todas as segundas-feiras estudarmos esse manancial de informações, de conteúdo, que, acima de tudo, precisamos. Sabemos de nossa dificuldade, de nossa rebeldia, de nossa teimosia, mas é com essa insistência e essa persistência é que nós conseguiremos nos elevar. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Beijo no coração de todos, gente. Fiquem com Jesus.